Chegou o final do ano e aquele dinheirinho, hein? Do 13º, tão esperado pelo brasileiro. Cara, o brasileiro gosta do 13º, né? Tão esperado, eu acho que ele dá mais valor pro 13º do que para outros. Já se planejou, já sabe o que fazer, já vai gastar na Black Friday, já gastou, quer dizer, já colocou seu 13º numa dívida. Olha, se você fez isso, hein? Que vai investir, o que você vai fazer com o 13º, tá bom? Já comenta aí o que você vai fazer. Então o 13º, sem dúvida, é um grande auxílio, né, que vem. E é muito legal nesse vídeo aqui, eu vou atualizar você no que você pode fazer com o seu 13º, que tipo, né, o que você pode fazer com o seu dinheiro, que tipo de planejamento você pode fazer e como isso pode te ajudar até nas questões das dívidas. Vamos lá? Vamos lá, antes de mais nada eu queria falar como foi criado o 13º, tá? O 13º antigamente as empresas elas ofereciam como benefício no final do ano, de acordo com a performance da empresa, até mesmo como motivação dos funcionários. Então ela oferecia como se fosse um salário a mais, tá bom? Só que em 1962 o Brasil estava, né, com uma série de greves, etc, reivindicações, e aí o nosso ex-presidente João Goulart, o famoso Jango, foi lá e instituiu isso em lei, tá bom? E aqui que as empresas começaram a fazer, como que elas faziam? Então o 13º nada mais é do que o seu salário anual. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá é salário anual, lá você não a sua remuneração é como se fosse anual e eles dividem mês a mês. Aqui no Brasil também mas o que acontece? O 13º é um pedacinho todo mês, é como se retesse isso na sua fonte e no final do ano, as empresas, por obrigação, ela coloca lá e te dá isso muitas vezes, ou no final do ano, ou no meio do ano, te dá parte, te dá 50%. Cada empresa tem uma política, cada instituição tem uma política, legal? Mas o mais importante é que o 13º é como se você tivesse tirado uma parte do seu salário todos os anos. Eu sempre falo aqui, o se pagar primeiro, olha só. Olha, funciona. Chega no final do ano, você tem um salário a mais. Se você ainda economizar, além do 13º, no final do ano você sempre vai ter dinheiro a mais. E ele é a salvação da maioria das pessoas. Mas o que fazer com o 13º? Você sabe o que fazer? Quer dizer, forçadamente, você foi poupando, a empresa poupou para você esse 13º salário e vai te pagar no final do ano. O que você vai fazer com ele? E aqui que entra as minhas recomendações. Vamos lá? A primeira recomendação que eu dou para você é o seguinte, tá? Coloque as contas em dia. Coloque as suas contas em dia, principalmente, faça um planejamento. É importante que agora você faça um planejamento para o ano que vem. Então prepare-se, por exemplo, para as despesas pontuais. Porque chega ao final do ano, sempre você vai ter aquele gasto a mais com férias, aquele gasto mais com as festas, viagens de férias, e depois chega janeiro, olha, já começa material escolar, IPTU, IPVA e por aí vai, Começa uma série de despesas. E aí inclui vários itens na sua conta. O que acontece? Você tem um nível de gastos e de repente chega janeiro, vem um gasto maior. Então já reserva esse 13º, já conta ele como parte do seu planejamento, tá bom? A gente faz isso muito bem, se você usa a nossa planilha mágica. Tem aqui o link aqui na descrição da nossa planilha mágica, que é um método de você fazer a organização financeira, inclusive para você atingir a independência financeira. Então, se você tem dúvidas de como fazer bem esse planejamento financeiro, utilize a nossa planilha mágica, legal? Segunda dica que eu dou também para o 13º, e essa daqui é uma dica super importante, tá? Invista na sua reserva de emergência. Isso mesmo. A maioria das pessoas, o que acontece? Não investe. E o que acontece? Na hora que você precisa do dinheiro, deu algum problema, já fiz vídeo sobre isso, Deu algum problema, o carro quebrou, ficou doente, acontece alguma coisa e você tem que fazer uma dívida, tem que sair correndo fazendo uma dívida. Então pega uma parte do seu 13º, já compõe a sua reserva de emergência ou coloque ele como uma reserva de emergência, entendeu? Porque isso não vai atrapalhar o seu planejamento anual. Então, muitas vezes é interessante você deixar uma parte ou total na sua reserva de emergência, legal? Porque tem muitas pessoas que acabam até pegando o 13º, pega a dívida com o 13º em garantia. Quer dizer, antes de receber o 13º já está se endividando. Por algum motivo, por alguma emergência, ele acaba utilizando isso. Isso daí vai levar ao próximo passo que eu vou falar para você, o que você deve fazer com o 13º. Mas tem pessoas que não estão recebendo, que vai direto para o banco. Então, justamente porque cometeu esse erro, não investiu na sua
reserva financeira. Então fica essa dica aí, coloca na sua reserva financeira. Outra dica boa aqui para você, tá? Estabeleça prioridades para pagar suas dívidas. Comece a estabelecer prioridades para pagar suas dívidas. É comum que as pessoas já se comprometeram com o 13º, ou então eles pegam o 13º e saem pagando qualquer dívida. Paga lá o cartão atrasado, isso ou aquilo. E muitas vezes, tá? Ela não sabe a prioridade, não sabe lidar com a prioridade das dívidas. Então, o que eu falo, de repente você está devendo uma conta do condomínio, ou uma prestação atrasada da sua casa, ou uma prestação atrasada do seu carro. Então pega o 13º para colocar em dia essas contas onde vai fazer mal para você, entendeu? Isso é a prioridade. Não aquele cartão, aquele cheque especial, o Serasa. E geralmente o Serasa faz feirão, ó. Uma dica que eu dou aqui, o Serasa faz feirão justamente no final do ano por causa do 13º. Então, né, faz isso, né? Coloca as contas em dia, coloca as contas, né, todas aquelas contas atrasadas de coisas que vai te prejudicar, serviços que vão ser interrompidos. Já aproveita o 13º, uma parte dele, lembra, coloca na reserva de emergência e uma parte você pode utilizar para estabelecer prioridades nas suas dívidas, legal? E a outra dica aqui muito importante, renegocie suas dívidas, isso mesmo! Olha só, lembra que eu falei que final do ano vem aí feirão, vem aí um monte de coisa? Eles aproveitam para dar algumas oportunidades, mas se você não souber renegociar, você vai pagar muito mais caro. O que acontece? Eu já dei aqui várias dicas, inclusive vou deixar um vídeo aqui no card aqui, né, e na nossa playlist, aonde eu falo, né, como você consultar suas dívidas. Vamos supor que você consultou suas dívidas lá e você tem lá uma dívida que está lá R$5.000 lá no Serasa, ele está dando desconto para você pagar 3 mil, certo? E você recebe R$3.000 de 13º. Você vai lá e quita tudo? Não! Lembra, você vai guardar 1.000 na sua reserva de emergência e pega 2.000, tá? Para você fazer uma negociação. Ou você pode começar com R$1.000 para ver se seria baixa, no máximo 1.500, aí você vai pagar nessa dívida que está 3.000 lá no Serasa. Quer dizer, se você sabe táticas de negociação, técnicas de negociação, você vai pagar muito menos e ainda você vai poder utilizar o seu 13º para fazer sua reserva de emergência. Legal? Faz sentido isso? Beleza! Você quer saber um pouquinho mais do nosso método Dívida Zero, onde eu ajudo você a resolver o problema de dívida? Faz o seguinte, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo do nosso manual do Dívida Zero. Você baixa esse manual, né? E que tem lá todo o método Dívida Zero, inclusive essa parte de negociação. Então baixa esse manual, vou deixar o link aqui na descrição. E a última dica que eu vou falar para você é um erro que a maioria das pessoas cometem. Na verdade, não é o que você não deve fazer com o seu 13º, tá bom? Você não deve pegar empréstimo colocando o seu 13º como garantia. Todo ano, quando passa essa fase de 13º, as pessoas imediatamente fazem um empréstimo para o ano que vem, dando o seu 13º de garantia. Isso quer dizer o quê? Você está aumentando o ciclo de vida. Vamos supor que você faz um empréstimo de R$5.000, R$7.000, vou colocar R$7.000, sempre falo 5 mil, R$7.000, certo? Sabe quanto você vai pagar daqui a um ano nos juros? Você vai pagar pelo menos aí uns R$10.000, ou seja, R$3.000 vai ser jogado no lixo por falta de planejamento, legal? Então você não deve pegar empréstimo com o seu 13º em garantia. Veja que o seu 13º vai te ajudar. Lembre-se que o seu 13º é um pedacinho ali, né, do seu salário anual, que ele é pago no final do ano pelo seu empregador aí. Então, né, pense o seguinte, né, se não fosse o 13º, você estaria o quê, né? Então, começa a pensar o seguinte, utilizar bem o seu 13º. Assista esse vídeo novamente, se você precisar aqui, Caio, eu preciso sair das dívidas porque realmente eu não estou fechando as contas, tem a nossa planilha mágica e tem o nosso manual, legal? Então, fica essa dica aqui. E eu quero que você comenta aqui embaixo o que você está fazendo com o seu 13º, o que você vai fazer com o seu 13º. Queria saber de você o que você vai fazer com o seu 13º. Aqui é o Caio Galvão, tamo junto na missão e vejo você no próximo vídeo.